Own it, girl, you just own it. 'Cause your body's on fire. Show me how to control it. Then go hit your spliff and get higher. Girl, I love how you roll it. I put my hand there. Hold it, I'ma be right by you. 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 Lighters up, one time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my J. So go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave. Olá, estou aqui com 12 estudantes angolanos na Turquia. Cada um vai apresentar-se e dar o seu ponto de vista de como é a Turquia e como é viver na Turquia. Então, podem apresentar-se. Começamos por onde? Qualquer um. Olá pessoal, chamo-me Elídio Kushishima, né? Sou angolano, como vocês já podem ver, né? De Malange. Estudei na escola Eiffel. Meu nome é José Pires, também sou angolano, como vocês podem ver. Não me parece? Não, tá bom, yeah. Tenho 20 anos de idade, sou estudante cá na Turquia. Nós viemos na mesma altura, eu, o Lídio e o Carlos também, viemos todos juntos. E é isso. A primeira pergunta é: qual foi, antes de virem cá para a Turquia, sabiam um pouquinho sobre o país? Tinham alguma ideia? Ou nem por isso? Eu sinceramente, sobre a Turquia de ouvir sobre a Turquia, eu comecei praticamente, quer dizer, já sabia que existia esse país, mas a conhecer, comecei a partir do ano de 2014. Nessa altura estava a fazer a 10ª classe. E comecei a conhecer através das telenovelas, né? A minha mãe gostava muito, ou até agora gosta, não sei. E eu via sempre ela assistindo, e daí eu vi a novela, vi os atores, vi as atrizes que lá estavam. Chamou-me um pouquinho a atenção também a qualidade da câmera e tudo mais. A partir daí comecei a me inteirar mais sobre a Turquia, mas ainda não me passava pela cabeça que eu estaria aqui hoje. Digamos, eu acho que comecei a saber também sobre a Turquia por causa das novelas. Nós, como a maioria dos angolanos, de certa forma começaram a saber mais sobre a Turquia por causa das novelas. Mas foi quando eu fiz, quando estávamos a tratar quando estávamos a fazer a inscrição para vir para aqui, foi quando eu realmente comecei a fazer pesquisas e comecei a ir profundamente para saber como é que é a Turquia. Ou seja, porque uma coisa tipo é ver nas novelas, né? Nós tínhamos uma imagem, mas a imagem das novelas é uma imagem muito perfeita, por exemplo, é uma imagem ideal daquilo que é um lugar. Então, mas quando estávamos a fazer a inscrição foi quando eu comecei realmente a pesquisar todas as partes boas e as partes más do país, e daí eu comecei a saber mais. Então tem esse ponto, por exemplo, de quando eu comecei a fazer a inscrição, eu quis saber para o lugar para onde eu ia. Eu queria saber como é que era, como é que seria essa experiência já antes de eu estar lá. Ok, e depois de saírem daquele processo todo e quando chegaram cá, né, saíram da Angola e chegaram cá, qual foi a coisa que mais vos chamou a atenção à primeira vista cá na Turquia? Para mim, a coisa que mais me chamou a atenção é, como posso falar, irmandade, né? São muito acolhedores nesse caso. Eu vi eles como se fossem muito acolhedores, porque você está na rua, és novo, está todo mundo querendo te ajudar a encontrar o lugar que você procura ou a chegar onde você deseja chegar, né? E até porque no primeiro dia fui ao alfaiate, você já sabe, né? Angolano gosta de querer ter calça sempre bem ajustada, e o alfaiate fez-me tudo de graça, não cobrou-me nada. E aí começou mesmo uma boa imagem sobre a Turquia, né? Mas depois fui descobrindo outras coisas mais
uma primeira impressão que eu tive dos turcos foi essa. Muito acolhedores. Isso é verdade, eu concordo com ele. Quando nós chegamos aqui, tipo, a primeira impressão que eu tive, tipo, quando nós chegamos, até foi uma espécie de má impressão porque nós ficamos muitas horas à espera no aeroporto. Então eu fiquei naquela, tipo, ainda agora chegamos, já estão a nos abandalhar aqui, ninguém quer saber de nós. Então me deu assim aquela má impressão, mas logo depois, acho que a primeira coisa que me chamou a atenção foram as cidades. Eu acho que, digamos, a arquitetura foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção quando nós estávamos a viajar. Eu tive a oportunidade de sair de Istambul até aqui, a cidade onde nós vivemos, em Bursa, e foram praticamente 4 horas, 5 horas de viagem. Então, é assim, em termos de arquitetura, eu não conhecia nada sobre a Turquia. Eu não sabia como é que a Turquia era. Senão, as fotos que nós vemos sobre Istambul, vemos umas fotos de Istambul e temos ideia mais ou menos das mesquitas, mas eu não sabia como é que era aqui. Então, ao longo da viagem, pude ver como é que era, como é que eram as cidades, tanto na zona rural, tanto as cidades, essas zonas mais metropolitanas. Eu acho que isso foi mesmo a primeira coisa das primeiras que me chamou a atenção aqui na Turquia. Ok. E tipo, depois de terem chegado, estarem a adaptar-se, com certeza fizeram um curso de línguas. Como é que foi aquela fase, né, dos primeiros meses, primeiros momentos, fazer o curso de língua e a interagir com a cultura turca? O que é que mais vos chamou a atenção na cultura turca? Como é que foi a aprender a língua turca? O que me marcou mesmo muito no curso de língua é o fato de estarmos todos misturados, estás a ver? Tipo, os que vão fazer o doutoramento, os que vão fazer mestrado, os que vão fazer licenciatura, todos na mesma sala. Isso me marcou muito, porque convivíamos, tipo, somos todos do mesmo nível lá, estás a ver? Não é tipo lá na banda, quem está a fazer doutoramento ignora quem está a fazer licenciatura, não, nada disso. Tá a ver? E outra coisa também foram os professores, quer dizer, os turcos, nesse caso, os professores turcos, eles são muito presentes, tá a ver? Nem tipo são aqueles professores que já fizeram mestrado, algo assim, que não vão lidar que não lidam com os estudantes, tá a ver? Porque lá na banda os professores têm muito aquela de manter-se distante dos estudantes, tipo, não dar confiança. Mas aqui, pá, todos são amigos, não sei mais de quanto. E uma coisa que eu gostei muito é que no curso de língua, creio eu que eu conheci melhor a África, né? O nosso continente. Quer dizer, vivia em África, mas não conhecia a África realmente. Comecei a conhecer melhor a África quando cheguei aqui, quando estava concretamente no curso de língua com os outros colegas de outros países de África também. Aí percebi que outros países ainda falam as suas línguas nacionais. Percebi, estava me sentindo burro, tá a ver? Tipo, não sei falar minha língua nacional. Você sabe sabem a situação do nosso país em Angola, que os jovens atualmente não têm muito dessas de falar as línguas nacionais. Quanto às dificuldades na língua turca, claro que me deparei, né? Mas no primeiro nível eu confesso que estava muito acelerado, porque eu já saí daí de Angola a investigar algumas palavras. Mas foi bom, graças a Deus consegui. E estamos aqui. Tipo, eu queria começar por falar que, no curso de língua turca, acho que também da mesma maneira como marcou e Lídia, às vezes, tipo, o facto de nós estarmos com outras pessoas, né? Só o facto de nós estarmos numa escola de línguas, né? Temos, por exemplo, os nossos colegas não são turcos numa primeira fase, os nossos colegas são todos de outros países que não sabem falar língua turca. Então nós saímos de um nível que praticamente é o nível 0 de turco, né? Há uns que já sabiam um pouco mais. Todo mundo no mesmo nível e depois vamos subindo devagar. Então acho que foi uma boa experiência. Realmente eu no primeiro nível também não tive muitas dificuldades porque também já tinha pesquisado muito. Mas foi a partir do segundo nível que eu já comecei a ter algumas dificuldades porque já estávamos a começar a aprofundar muita coisa na língua. E aí eu, em algum momento, não sei se contigo também foi assim, mas eu senti tipo, houve um momento que estávamos aí muito rápido e eu comecei a ver que eu comecei a ficar atrás. E aí eu vi às vezes os outros colegas já sabiam falar, às vezes já conseguiam se comunicar em turco e eu não conseguia fazer isso. Às vezes por mais que eu tentasse fazer alguma coisa, às vezes era bem complicado. Então isso às vezes me metia em baixo e eu não conseguia conviver às vezes com as pessoas. Às vezes preferia estar
com pessoas que falam a mesma língua que eu, por exemplo, quem fala inglês ou quem fala português, e eu preferia estar a conviver com eles porque era mais fácil do que estar com pessoas às vezes que só querem falar turco. De resto foi bom, com o tempo tive momentos maus mesmo em que senti que ia reprovar, mas graças a Deus nunca reprovei, nunca fui o aluno de ter as notas mais altas, né? Até porque a língua turca é uma língua muito difícil, requer muito esforço, muita prática, e eu acho que talvez se eu tivesse praticado mais, poderia ter tido notas mais altas, mas eu não pratiquei assim tanto. Fazia um esforço mesmo sempre, tentava praticar e não sei o que, foi o que me ajudou muito também a subir. E numa primeira fase eu também não tinha amigos turcos. Não tinha amigos turcos, então era bem complicado. Às vezes queres praticar, mas não tens com quem praticar. Às vezes estás a praticar com os teus colegas, não que seja mal praticar com os teus colegas que também estão a aprender, mas eles também estão a aprender. Então às vezes os erros que tu cometes, eles não têm como te corrigir porque eles não sabem. Então às vezes ter amigos turcos é bom para poderes evoluir o teu nível da língua. Tu já me perguntou qual foi a tua outra pergunta? A minha outra pergunta foi a cultura turca. O que é que vocês acharam? O que é que vos chamou a atenção na cultura turca? Eu acho o Elidio também tocou no ponto dos profs. Eu acho que os profs foram as primeiras pessoas assim turcas que nós tivemos assim um acesso direto, e nós, os professores, por exemplo, eles contavam sobre a vida deles, eles nos explicavam como é que eles vivem aqui na Turquia, porque o curso de línguas em si também é um curso para ensinar um pouco da cultura turca. Tomam chá contigo, tudo. Às vezes nós estamos na sala, os professores chegam e nos perguntam se não queremos tomar chá, tá vendo? Isso é algo que eu nunca tinha visto na vida, é algo que eu fico assim, prof, aqui posso comer na sala, posso tomar um chá na sala, não que isso seja sempre normal, mas é assim um choque, tá vendo? Tu ficas prof, está a me dar chá, como assim? Aprender de uma maneira relaxada. Exato. Depois eu desço na pé de açúcar também, tá vendo? Não, quero 2 de açúcar, dei 2 pedras. Ok. Acho que foi isso, foi o que eu achei da cultura turca, e de resto o que tu vais ouvindo, é muita coisa também. Porque quando nós estamos aqui, por exemplo, os mais antigos têm a tendência às vezes de nos explicar coisas, né? Falar que aqui na Turquia é assim, assim, assim. Só que cada um tem a sua maneira de ver as coisas, né? Por exemplo, alguém que é de um país com uma cultura próxima à Turquia não vai dizer as mesmas coisas que uma pessoa, por exemplo, que vem de um país que não tem nada a ver. Isso depende muito da maneira como tu vês o mundo. Mas para nós realmente foi muito diferente. Quando eu cheguei aqui foi um choque, eu comecei a ver coisas que eu nunca tinha visto, por exemplo, sei lá, só o facto da religião. Eu, em Angola, por exemplo, na minha província, os muçulmanos que tem na minha província são, em sua maioria absoluta, estrangeiros. Que trabalham, por exemplo, têm cantinas e tem coisas assim. Então, eu nunca vi, por exemplo, eles a orarem, nunca vi esse tipo de coisas assim. Nunca tinha visto pessoas tapadas assim, tanta pessoa tapada. Eu já tinha visto, acho que em Luanda, mas, por exemplo, no Lubango é muito difícil encontrar pessoas assim. Então, são essas pequenas coisas também que tu ficas assim, te dá assim um choque. A escapa ali, como é? Eu também, quanto à religião, teve um choque imenso, porque do jeito que um muçulmano, a gente trata um muçulmano lá em Angola, algo fora, né? Algo fora do normal, é do jeito que eles tratam os cristãos aqui. E aí eu numa primeira fase não conseguia lidar com aquela situação, eu sou quem? Cada vez o vilão. Sou vilão, eu sou alguém altamente perigoso. Convertido, cada vez. Isso também foi um choque, mas depois fomos nos acostumando, até porque o primeiro dormitório em que eu estava, em que eu fiquei, era mesmo um dormitório onde tinha mesmo lá os pais grandes, tá vendo? Pai grande mesmo. Os que batem na massa direto. Os que fazem oração mesmo, os muçulmanos. Eu numa primeira fase tive medo, porque logo que eu cheguei, estão me mandando tirar os meus calçados, não posso entrar dentro com calçado, apenas só com meias, tá vendo? Eu nunca vi nada disso, né? Como é que eu vou descalçar para entrar dentro? Eu normalmente lá em Angola entro dentro com calçado, né? Com tênis, chinelo. Mas lá o chinelo que você usa fora não é o mesmo que você vai usar dentro. Tem que trocar sempre. Então, no primeiro dia eu já estava falando, aqui mesmo, acho que vão me obrigar a ser muçulmano, algo assim. Mas depois fomos nos acostumando e vi que não é nada assim. É muito normal conviver com eles aqui, independentemente da religião. Ok.
tipo, depois de uns 3, 4 meses cá, ou 5 meses, vamos já avançar um pouquinho no tempo, já estavam um pouquinho acostumados à Turquia e tal. Será que depois de uns 5, 6 meses começaram a fazer amigos turcos e se fizeram, como é que foi a relação com eles? Construir alguma relação com os turcos? Epá, Principalmente com as meninas. comigo foi assim. Eu acho que eu comecei a ter amigos turcos, não amigos assim, amigos mesmo, mas eu comecei a conhecer turcos a partir nos 2 meses, por exemplo, 3 meses, eu conhecia pessoas turcas. Mas a maioria das pessoas turcas que eu conhecia falavam inglês. Então, praticamente nós não praticávamos o turco. Ou seja, eles são turcos, mas eu não falava turco com eles. Mas já deu para conhecer um pouco, já deu para saber mais ou menos como é que os turcos eram. E eles às vezes também partilhavam comigo, falavam, olha, tipo, aqui na Turquia é assim, 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 tipo, tens de fazer isso, não podes fazer isso. Eu às vezes também perguntava só de curiosidade, né? Então, mas assim, por exemplo, amigos turcos que não falam inglês só a partir dos 6 meses mesmo. Mas mesmo assim, era um pouco difícil para mim para ter assim conversas profundas com eles. Era assim, mas tipo, éramos amigos, né? Mas se por exemplo for para sentar e falar assim de um assunto muito, não sei, às vezes um assunto controverso em que ele tem uma opinião e eu tenho uma opinião diferente, eu tenho que me explicar, aí já era muito difícil. Então, acho que a partir dos 6, 7 meses aí comecei a ter amigos turcos. Agora, assim, mulheres, às vezes não é preciso falar muito, tipo, para conhecer uma pessoa, estás a ver? Tipo, vocês têm uma conversa, não sei o que, trocam às vezes rede social. E aí depois, já na rede social já é mais fácil, estás a ver? Já tens tradutor e não sei o que. E, tipo, sendo que, por exemplo, em Angola utiliza-se muito o Facebook, né? E aqui utiliza-se muito o Instagram, o WhatsApp, algo assim parecido. Tipo, essas pequenas diferenças, vocês conseguiram notar nas pessoas ou como é que é? Realmente. Aqui qualquer pessoa, numa primeira fase, não aceita te dar o WhatsApp ou o Facebook. Sempre te dá o Instagram. Quer dizer, do jeito que a gente usa o Facebook lá, em Angola, é do jeito que eles usam o Instagram cá na Turquia. E aí, quanto às minhas amizades, é claro, né? Só vocês verem, a diferença chama atenção, muita mesmo. E tem muita gente querendo te conhecer, tirar foto contigo, nem sempre é naquela de amizade, né? Só no dormitório em que eu estava, no primeiro dormitório, já estávamos com turcos, então aí já teve um pequeno contato, né? De convivência, não sei mais de quanto, jogar juntos e tudo mais. Mas eu digo que a minha primeira amizade turca eu conheci no supermercado. No supermercado, essa pessoa trabalhava nesse supermercado. Eu acho que de um modo ou do outro, chamei chamei a atenção, né? E essa pessoa queria me conhecer. E aí, sempre que eu ia lá, ela estava sempre disposta a me atender, tá vendo? As colegas não, mas ela é que queria sempre me atender. Quando eu estava aí, então mostravas o combo, tipo... Não é uma questão de mostrar dinheiro, não sei, a aparência mesmo chamou-lhe a atenção. E aí, depois daí, a gente foi conversando numa boa, e olha também que eu não pedi Instagram, nem Facebook, nem número, já conversávamos, e depois, num dia, era aniversário, acho que do David, estávamos a sair, e ela nos viu, e eu passei por lá, lhe saudei, estávamos a conversar, e foi aí que ela me deu o número dela. Ela disse que tem um telefone, está aqui o meu WhatsApp, e a gente pode começar a isso já é pessoal, né? O que aconteceu depois subiu letra. E, tipo, depois da fase da adaptação, do centro de línguas e tal, chega as férias, depois das férias vem o ingresso à universidade. Como é que foi? A tão esperada. O tão esperado momento de entrada da universidade. O que é que vocês notaram de diferente nos professores, nos colegas, sistema de ensino? Para ser sincero, mesmo sincero, eu acho que isso depende muito. Não sei, talvez seja
talvez eu esteja equivocado, mas acho que depende muito da universidade. Tipo assim, por exemplo, eu vejo pessoas que chegam aqui, ou às vezes também seja algo pessoal, mas eu vejo pessoas às vezes que chegam aqui e que logo no curso de língua já, caem, não conseguem passar. Outras pessoas que passam o curso de língua, mas chegam logo no primeiro ano, às vezes desistem mesmo, uns voltam, mas em contrapartida tem muitas outras pessoas que se dão muito bem, estás a ver? Tanto no curso de línguas, tanto no primeiro semestre, primeiro ano, estás a ver? Então acho que isso é algo pessoal, por exemplo, comigo, quando eu entrei na universidade eu não vi assim tanta diferença com os professores em Angola. Tipo, o sistema de ensino talvez possa ser diferente, né? Mas, por exemplo, os professores, acho que é a mesma coisa. Toda a universidade tem aquele professor que não quer saber dos alunos, que só chega mesmo, lê os slides dele e vai embora. Tem aquele professor que tipo, é atencioso, pergunta aos alunos se entenderam, se querem ajuda, é aquele professor que você pode enviar mensagem à noite, falar, prof, preciso de ajuda, ele vai te ajudar. Então, eu acho que isso varia mesmo muito, depende também do curso, da dificuldade do curso. Por exemplo, comigo, eu estou fazendo negócios internacionais. A minha carreira é uma carreira assim muito social, os meus professores são todos muito... não são tão presentes assim. Eles são professores, tipo, eles vão sempre para lá, mas o nosso curso é mais tipo de estudar em casa, estás a ver? Tipo, ele às vezes faz o que dele, mas tu também em casa tens que fazer a tua parte. Tipo, tens que procurar investigar, tens que ver os exercícios sozinho, isso aí, estás a ver? Então, mas para ser muito sincero, eu não vi tanta diferença. Às vezes o que existe é mais essa diferença tipo de países, estás a ver? Tipo, estás na Turquia, estás em Angola, às vezes o sistema em Angola às vezes é mais baixo, como se diz, né? Mas eu acho que o aluno às vezes, por si mesmo, se ele tiver vontade e se esforçar, ele pode aprender aqui, pode aprender em qualquer parte do mundo. Quanto a mim, depois de terminarmos o curso de língua, a entrada na universidade, realmente, quer dizer, na minha faculdade, né? Eu estava a fazer o curso de engenharia de construção civil é sempre assim, estava muito ansioso para conhecer e como ele já disse, como o José já disse, eu não vi tanta diferença do ensino de Angola, sendo sincero, né? Mas, quer dizer, há diferença em termos de provas, né? Nas parcelares e tudo mais, sistema escolar, mas a forma de passar o conhecimento aos estudantes, eu vi que tem semelhanças, tá vendo? E também as cadeiras, tipo, que são lecionadas no primeiro ano, eu vi também que há um choque com o ensino de Angola também. Acho que varia também da universidade, né? Varia da universidade. Por exemplo, lá eu já tinha feito o primeiro ano de engenharia de construção civil, concretamente na Universidade do Jean Piaget, e eu vi que algumas coisas que eu tinha dado lá foram as mesmas que eu me deparei lá. Agora, a forma de ensino, é claro que aqui a tecnologia está mais avançada, as projetoras são totalmente diferentes, os equipamentos que estão nas salas de aula são totalmente diferentes. E outra coisa que eu vi também é o laboratório de física. Aquilo me marcou muito, porque lá no Piaget, tipo, tem laboratórios, né? Uma das melhores universidades de Angola, Jean Piaget. Mas não sei se o problema foi meu ou quê, mas lá eu não tinha compreendido tão bem assim o laboratório de física do jeito que eu compreendi aqui. Porque lá os relatórios eu estava a fazer de uma maneira desorientada, tá vendo? Aqui eu fiz todos os relatórios sozinho e consegui, tá vendo? E entendi perfeitamente as experiências do laboratório de física. Eu acho esse um ensino bom, mas claro, foi muito difícil para mim no primeiro semestre, por causa da língua, não entendia nada o que o professor falava na sala de aula numa primeira fase. Vocês podem estar se perguntando, mas você fez o curso de língua, por que não entendias? Não entendia porque no curso de língua os professores falam para ti de um jeito, mas porque eles sabem quem você é, sabem que você está aprendendo o turco, mas já na faculdade, no teu curso, os professores não querem saber. Vão te tratar como se fosses um turco. Vão falar para ti como se tu fosses nato da língua turca, tá vendo? E aí foi um grande problema para mim, principalmente com o professor de química. O professor é mesmo um rapper, tá vendo? Fala muito rápido. Mandava barras na aula.
Até as brincadeiras que o professor fala na sala, você não ri porque você não entende. Todo mundo está Também porque os outros também estão. Mas eles estão rindo. O que o professor falou para rirem, está a ver? Também acontece. Ok, um minuto. E tipo, como é que foi depois das aulas começarem na universidade e tal? Tipo, vocês estudaram em Angola, qual foi a diferença, né, entre os colegas, o ânimo da turma? Qual a diferença, tipo, entre estudar com angolanos e estudar com turcos? E se vocês foram os únicos estrangeiros nas vossas salas, nomeadamente africanos? Epa, na minha sala, eu acho que uma das maiores diferenças foi mesmo a energia, isso também já é um pouco cultural. Por exemplo, epa, em Angola nós somos assim muito mais tipo alegres, tipo, fazemos um bem de barulho na sala e essas cenas. Mas aqui, epa, as pessoas são assim mais calmas, estás a ver? Tipo, quando está na sala, não faz mesmo barulho. E também ninguém faz cábula aqui. Ninguém mesmo. Desde que eu comecei as aulas, uma vez até na brincadeira, falei assim no meu colega que ia fazer cábula, ele ficou me assim, tipo, não faz isso não se faz, não sei o que. Eu fiquei tipo, não, isso é só brincadeira, tá vendo que eu vou fazer cábula, mesmo que eu fizesse, mas pronto. Essas cenas. E o que mais é que é diferente? Calma, vou estar pensando. Quanto ele pensa, Lídio? Calma. Para mim, em primeiro lugar, devemos ter em conta que cá eu comecei o primeiro ano como estrangeiro, não no meu país. Já lá em Angola, eu era angolano, tá a ver? Era impossível não fazer amizades assim com os angolanos, até porque, como ele já disse, é uma questão de cultura. Os angolanos são mais energéticos, são mais largos de ideias, de adrenalinas, já que eles são mais calmos, tá a ver? E só entre eles já são calmos e com estrangeiros mais. Acaba sendo mais difícil. Não quer dizer que eu não fiz amigos, realmente fiz amigos, não sei o quê, e aí tudo mais, saímos algumas vezes. E aí foi numa, praticamente isso. Na minha sala tem africanos, só tem 2, eu e mais uma jovem do Ghana, somos os 2 africanos da sala. De resto são estrangeiros, tem alguns árabes e de resto são povos, por exemplo, do Azerbaijão, não sei o que, também são, tipo, etnicamente também são turcos. Então, praticamente, como africano, tipo, eu e essa minha colega que às vezes tipo, nos ajudamos assim, tipo, com as matérias e não sei o que, porque de certa forma nos entendemos, não sei se talvez por sermos africanos, às vezes também um pouco da cultura, mas nos entendemos, tipo, estamos assim sempre juntos, tipo, a partilhar as cenas das matérias e não sei o que. E ela até por acaso tem 2 recursos para fazer. Tá difícil. Quanto na minha sala, a gente é 3 africanos. Um nigeriano, um angolano, que sou eu, e o outro da Somália. Com o africano da Somália não somos assim muito chegados, não sei porque o que aconteceu, mas não somos tão chegados assim, mas com o nigeriano a gente é amigos, até desde o princípio, né, desde o curso de língua até hoje, a gente é amigos, e estamos a seguir o nosso curso. Antes de partirmos para os conselhos para os estudantes que querem vir cá para Angola, como é que vocês veem, tipo, para vocês, como é que os turcos veem os estrangeiros cá? Eles vos aceitam bem, principalmente os africanos, como é que eles veem os africanos? Acho que pelo facto daqui na Turquia, principalmente em cidades não muito grandes, por exemplo, nomeadamente Ankara e Istambul, que são as maiores cidades. Tipo, quanto mais pequena é a cidade, menor é a probabilidade de ter estrangeiros, especialmente pessoas africanas, estás a ver? Então, por exemplo, aqui na cidade onde nós estamos, na universidade, por exemplo, vêm pessoas de várias partes da Turquia. Às vezes são pessoas que vêm, e para ser sincero, eu já ouvi relatos de pessoas que nunca tinham visto uma pessoa negra na vida, por exemplo, às vezes mesmo estrangeiro, tipo só viu sírio, às vezes por causa dessa cena dos refugiados, é o único estrangeiro que ele viu na vida. Então, eu acho que às vezes cria uma certa admiração, porque eles às vezes olham algo novo, uma pessoa que eles nunca tinham visto na vida, e eles
acho que eles também ficam confusos, não sabem bem como reagir a essa situação. Então às vezes tipo, muitos só ficam olhando assim para ti, tipo, mas não é aquela coisa tipo, às vezes de pensar logo que é algo mau, às vezes que tem algum ódio, não, é só mesmo aquela admiração porque ele nunca viu alguém assim, ou ele às vezes não está acostumado a isso. Então acho que é isso, tipo, por exemplo, na sala, rapidamente, depois de um tempo, as pessoas se acostumam, né, ao facto de ter um estrangeiro lá, e aí tu começas a criar amizades e não existe nada demais, tipo, é uma amizade normal. Apesar de tu ser estrangeiro, consegues falar com eles, ter uma conversa normal com eles e partilhar mesmo tudo, consegues criar boas amizades. Acho que é isso. Numa primeira fase, a gente deve tocar tipo, as aparências, estás a ver? Ou no mundo em que a gente está hoje em dia mesmo, não importa em África, não importa na Europa, não importa na Ásia, as aparências estão a falar mais alto, estás a ver? E a Turquia não está isento disso. Aqui, quando você está bem vestido, não importa se fores negro, se fores branco, o respeito é dado a ti, tá vendo? E quando você está mais assim, humilde, de uma maneira mais, não muito assim chamativa, né? As pessoas têm tendência de te olhar também de uma outra maneira. E isso varia de pessoa para pessoa. Claro que tem bons turcos, tem turcos bons, independentemente de como você estiver vestido, independentemente do que você estiver a fazer, ele vai te tratar com o maior respeito. Mas num só todo, numa primeira fase, quanto aos africanos, como é que os turcos recebem os africanos? A África, o nosso continente, a nível do mundo, é visto como tipo, o mundo baixo, né? O mundo baixo. Então, na Turquia também, o centro da pobreza. Como o José já tinha dito, quanto maior for a cidade, maior é a probabilidade de conhecer histórias de África e como a África está hoje em dia. Quanto mais pequena for a cidade, aí também a ignorância é maior sobre o continente africano, sobre os países de África. E na cidade em que a gente está, não vou falar de outras cidades porque não estive lá muitas vezes e não sei como é que é a aceitação dos africanos lá, mas na nossa cidade aqui, não há tanto problemas assim quanto os africanos, eles realmente não estão assim tão informados sobre a África. Ainda chega aquele que te pergunta se no teu país comem aquilo, também tem carros, também tem prédios. Se vocês também querem, tem outros que ainda te vejam, tipo, vestiste bem, fica a pensar que não, só meteste essa calça ou esse tênis porque estás na Turquia. Tipo, lá no teu país você não uma vez me perguntaram qual é a língua oficial da África. Tipo, eu fiquei... às vezes pensam que a África é um país. Às vezes é mesmo só ignorância. Não tem ódio, não tem ajuda. Mas não tem ódio, não tem rancor. É mesmo só ignorância. Às vezes não sabe. Sou rapper aqui, novidades de rapper, só encontras aqui. Yeah. Cota, permita-me que eu te confesse que eu nunca fui do tipo que vive do se eu soubesse. Mas se eu soubesse, talvez tivesse te valorizado mais. Meu diamante sagrado, obrigado por teres incutido desde tenridade a ser íntegro, a me entregar sem perder a integridade. Que na verdade essa esquina é uma senzala, então não fala. Faz meu filho, pega na tua vida e tenta melhorá-la.